Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Uma alegria muito grande poder estar novamente com os irmãos. Ontem nós tivemos a nossa primeira preleção, baseada no Velho Testamento, na experiência do profeta Neemias. E hoje pela manhã, eu gostaria de tratar com os irmãos sobre os caminhos da igreja. Esse é o tema da nossa reflexão. Para tanto, eu quero convidá-los a que abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Capítulo 3, irmãos, do livro de Atos, uma passagem bastante conhecida de todos nós. Vamos ver aquilo que o Espírito de Deus pode nos ensinar nesse texto, neste momento. E Pedro e João subiam ao templo à hora da oração à nona. E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Disse-lhe Pedro: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram, e dando ele um salto, pôs-se em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, nos abençoe agora, em nome de Jesus. Quais são os caminhos da igreja no século 21, nesse tempo e nessa geração? Acredito, gente, que os caminhos da igreja estão estampados nesse texto. Esse texto, registrado pelo evangelista Lucas, não está aqui apenas para contar um milagre, mas ele está mostrando o movimento da igreja, o andar da igreja, a direção da igreja. E eu quero lhe chamar a atenção para o primeiro caminho. São 4 caminhos ou 4 direções para onde a igreja está indo e deve ir nesse tempo. Em primeiro lugar, a igreja caminha para o templo. Talvez você possa espantar o porquê que eu estou dizendo isso. O que significava a imagem do templo? Naquele momento, ainda com toda a lei e a cultura judaica na cabeça, a ideia de que o templo era o lugar onde Deus estava presente. A igreja estava nascendo. Há pouco tempo Jesus havia ressuscitado. Eles ainda não tinham a consciência da presença do Espírito Santo e de todo o seu ministério. Não ainda se viam como templo do Espírito. Mas é muito interessante que eles, Pedro e João, como judeus, voltam ao templo à hora da oração à nona. Isso significa às 3 horas da tarde. Haviam 3 momentos que os judeus iam ao templo para orar: às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Mas é interessante, talvez você nunca tenha observado esse detalhe, e os detalhes bíblicos são fundamentais. A oração à nona
A oração das 3 horas da tarde era a oração de confissão de pecados. Que coisa curiosa, que Pedro e João naquele momento estavam indo ao templo, como era de costume, para confessar os seus pecados. Eles não tinham outra coisa a fazer ali, porque aquela oração, às 3 horas da tarde, era a oração onde as pessoas entravam para confessar os seus pecados. Irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa. Estou vendo aqui missionários, estou ouvindo os testemunhos missionários e a obra missionária no Ceará e no Brasil. A obra missionária da igreja está condicionada ao preparo espiritual da igreja. A igreja não vai avançar na sua obra missionária se ela não estiver num alto grau de preparo espiritual, numa vida de oração, como eu disse ontem à noite, numa vida dedicada ao Senhor. Uma vida devocional é fundamental para a expansão da obra missionária da igreja. Que coisa maravilhosa! Os discípulos indo orar às 3 horas e indo confessar os seus pecados. A pergunta que eu faço quando leio esse texto para a minha própria vida: será que nós estamos confessando os nossos pecados? Parece que esta é uma prática que se perdeu, por exemplo, nos nossos cultos públicos. É quase ninguém hoje, você chega num culto, você não vê na liturgia de um culto de adoração uma igreja tendo um momento de oração especificamente para confessar os seus pecados. Isso é fundamental, irmãos. Isto é fundamental. Demonstrar a Deus que nós temos a consciência das nossas fraquezas. Demonstrar a Deus que nós sabemos dos nossos pecados e precisamos da graça. Demonstrar a Deus que nós somos iguais. Quando Pedro e João iam ao templo, àquela hora, eu imagino que estava todo mundo ao redor, olhando. Olha, eles vão ali confessar pecados. Ninguém ficava na porta da igreja, do templo, observando. E o fulano, o Pedro, apóstolo de Jesus, ele está entrando para confessar pecados. João está entrando para confessar pecados. Não, eles faziam questão de entrar para confessar pecados, porque eles sabiam que eles eram pecadores. Eles sabiam que precisavam da graça de Deus. E essa consciência eu e você precisamos ter. Precisamos ter momento nos nossos cultos de adoração onde o povo de Deus possa confessar os seus pecados. E por que eu estou falando da importância do templo? Porque eu estou falando que o primeiro caminho da igreja tem que ser o templo. Eu vou lhes explicar, irmãos. Há hoje no Brasil e em muitas partes do mundo um demonismo que desvaloriza o ajuntamento na casa de oração. Com o advento da internet, nós temos verdadeiras congregações online durante o culto. Vocês vão terem uma ideia, na minha igreja, todos os domingos à noite, cerca de 300 computadores são conectados para assistir o culto. Diante de cada computador eu posso ter 2, 3, 4 pessoas. Eu tenho uma igreja online, e eu digo sempre para eles: o fato de você estar num culto online, certamente deve ser ou porque você está doente, ou com alguma impossibilidade temporária de estar aqui. Mas não podemos aniquilar a ideia da importância de estarmos reunidos na congregação dos santos, adorando o nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não podemos aceitar esta ideia de que igreja não é mais importante, de que ir ao templo não é mais importante, de que estar domingo na congregação não é mais importante. Precisamos resgatar o valor de estarmos reunidos juntos no templo, aos domingos, às quartas-feiras, seja quando for. Mas é fundamental estarmos juntos, orarmos um pelo outro, ouvirmos juntos a mesma palavra, o mesmo recado de Deus, compartilharmos uns com os outros, edificarmos uns aos outros, olharmos nos olhos uns dos outros. Isso é igreja. O computador não te dá isso, meu jovem. O Facebook não te dá isso. Está ali a máquina fria,
No outro dia aconteceu um fato muito interessante contado por um pastor, de que ele viajava com um amigo, com um assistente de ministério, e de repente ele está lá no seu computador e recebe um e-mail. Quando ele vai olhar, o e-mail era do amigo que estava do lado dele. Ele disse: que isso? Por que você não fala comigo? Ele disse: é que eu já estou tão habituado a passar e-mails e é tão mais fácil. Eu achei que pudesse passar um e-mail para você. O pastor disse para ele: não faça isso. Eu estou do seu lado. Olhe para mim, compartilhe comigo. Mas vejam aonde está chegando, meus irmãos, o vício. Chega a ser um vício comprovado cientificamente. A dependência de uma máquina de informática. Saiu recentemente uma revista científica. Quando uma pessoa fica viciada, dependente de uma máquina para um Facebook ou para entrar no e-mail, a dependência no cérebro é equivalente à dependência da cocaína. Isso já foi provado cientificamente. E com isso, gente, nós estamos perdendo o relacionamento. Tem gente dizendo assim: ah, eu não vou mais à igreja, eu não preciso mais, eu assisto o culto em casa, é muito melhor. Existem, se vocês não sabem, igrejas ou congregações virtuais pelo Brasil inteiro. A filha de um dos meus vice-presidentes é motivo da tristeza da sua família, criada no Evangelho. Ela hoje diz para o pai que não quer mais ir à igreja, mas que ela é crente, que ela é fiel ao Senhor, que ela não precisa ir à igreja e que ela tem uma comunidade virtual com a qual ela se comunica e onde ela adora. E aquele pai, aquela família sofrem muito, porque aquela menina foi criada no Evangelho, criada na igreja e tem perdido essa comunhão. Meus irmãos, o assunto é muito sério. A internet é uma bênção, o Facebook é uma bênção, o Twitter é uma bênção, mas quando nós usamos adequadamente, nós não podemos perder a importância da comunhão na igreja. A igreja precisa estar no templo. Eu digo aos irmãos que o que eu tenho aprendido andando por esse mundo sobre igreja é que o Novo Testamento precisa ser repetido. Em que sentido? O Novo Testamento diz assim: e eles estavam de casa em casa e no templo. De casa em casa e no templo. Repete comigo esta frase: de casa em casa e no templo. De novo: de casa em casa e no templo. Gente, líderes, pastores que estão aqui, conversei muito com o pastor Carlos. Há muito medo, muitos não conhecem, medo de heresias e outras coisas. Mas as igrejas que mais estão crescendo ao redor do mundo estão trabalhando em grupos pequenos. A retomada da ideia dos grupos pequenos dos lares é uma retomada bíblica. Estive na China e fui participar de um grupo de líderes, de pastores jovens, muito jovens. E conversando com aqueles irmãos, aqueles líderes, eu não tinha ideia e perguntei o seguinte: quantos estão ligados a esses grupos de vocês? A resposta que eu recebi foi a seguinte, irmãos: 5 milhões de pessoas. Eu disse: o quê? Nossa igreja tem 5 milhões de pessoas. São 200 milhões de crentes na China que não são da igreja chamada oficial, que a igreja oficial não pode nem se falar da ressurreição de Jesus. Eles se reúnem nas casas, eles não podem cantar. Eu estive numa reunião de um pequeno grupo na China e nós não podíamos cantar, porque se um vizinho escutar alguém cantando, ele denuncia aquela família e o chefe daquela família pode ser multado ou preso. E 200 milhões de crentes estão reunidos em lares na China e o Evangelho está fazendo uma diferença tremenda. Deus está abençoando aquela nação para a honra e glória do seu nome. A igreja primitiva se reunia de casa em casa e no templo. Durante a semana, reunidos nas casas, em oração, evangelizando o seu vizinho, cada um trazendo em comunhão mais íntima, e domingo, todo mundo no templo.
e no domingo, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, reunidos no templo para glorificar o nome de Deus. A primeira direção, o primeiro caminho da igreja é entender isso. É entender que nós temos que estar nas casas e no templo. Repete comigo: nas casas e no templo. De novo, igreja: nas casas e no templo. Como é importante essa comunhão. Como é importante tocarmos uns nos outros, olharmos uns para os outros, louvarmos a Deus juntos, ouvirmos a palavra. Acho que eu cheguei a contar na Convenção Batista Brasileira, os pastores, uma experiência muito inusitada que eu tive, quando fui visitar um campo na França. Pastor Carlos morou lá um tempo, e havia uma igreja na periferia, uma igreja de negros franceses, discriminados pela sociedade por várias razões, e pastoreava aquela igreja o pastor Felipe Degar. Fui pregar naquela igreja, e aquela igreja marcou muito a minha vida. Vou lhes dizer o porquê. Ao chegar naquela igreja, como se chega num pátio de um templo, eu vi, meus irmãos, várias duplas e trios de irmãos reunidos antes do culto começar. Eu perguntei ao pastor: pastor, o que eles estão fazendo? E o pastor disse: eles estão orando uns pelos outros, e nesse momento eles perguntam como foi a semana do seu irmão. Como foi a sua semana, meu irmão? Está tudo bem com você? E gastam um tempo ali agradecendo a Deus, um pela vida do outro. Depois eles vão para o culto, e quando o culto acabar, eles se reúnem em duplas de novo, e agora para pedir a Deus que Deus abençoe a semana daquele irmão. Que coisa interessante, não é? Seria muito interessante se fizéssemos isso, ao invés de às vezes só batermos papo antes do culto começar. O culto começou, e quando o culto começou, irmãos, foi nítida a presença de Deus naquele lugar. Muito marcante. A presença de Deus podia ser sentida, percebida no louvor, na adoração. E é uma igreja extremamente amorosa. Aqueles homens ali, e eu me lembro que aconteceu um fato, que o pastor disse assim em determinado momento: vamos agora nos saudar, vamos nos abraçar em Jesus. E eu estava sentado com o pastor no púlpito e com o ministro de música, e eles começaram a se saudar. Só que tinha um problema, uma questão cultural bem diferenciada. Lá os homens davam beijo nos homens, e eles davam um beijinho na boca, dava uma bitoquinha. Eu falei: que isso? Isso aí não faz parte da minha cultura, pastor Marcos. Se meu pai visse eu dando um beijinho, uma bitoquinha no negão daquele, não ia ficar legal. Fiquei preocupado com aquela prática, não é? Meus irmãos, estou na boa, estou aqui, estou só vendo, que nada. Se levantou um cara uns 2 metros, olha para o meu tamanho, irmãos, eu estou só aqui em cima, uns 2 metros de altura, levantou aquele negão no meio da igreja, veio para cima de mim com um apetite. Ele achou que eu estava carente, devia estar imaginando que ele passou a estar carente, precisando de um beijo. Ele correu, irmãos, frações de segundos, Deus me deu estratégia, eu agarrei a cintura dele, botei a cabeça assim, ele começou a beijar a minha nuca, e eu disse: merci, merci, merci. Depois faleceu, que livramento. O homem voltou para o lugar dele, eu achei que eu tinha escapado, não é? Daqui a pouco ia começar a celebração da ceia do Senhor. Olhei, e aqui na França é um pouco diferente, pelo menos naquela igreja. Eles tinham o pão, mas só tinha uma taça gigante com cálice, com vinho. E eu falei: ué, como é que vai ser isso? Tinha umas 500 pessoas. O pastor distribuiu o pão, depois ele disse: agora vamos tomar o cálice, símbolo do sangue de Cristo, e como a nossa tradição manda, eu vou começar aqui pela frente, e o último gole é do nosso pastor convidado. Brasileiro é tão nojento que a gente usa cálice descartável. E os caras, aí todo mundo, quando chegou na minha vez, irmãos, aquele restinho eu não sabia o que era aquilo. Aquela mistura
mistura de baba com sangue do cordeiro, né? Eu sei que eu dei graças, bebi, estou aqui vivo. Quando acabou o culto, eu disse ao pastor: pastor, sua igreja é muito diferente, pastor. E é. O que acontece aqui, pastor? Disse pastor Vanguei, eu nunca mais esqueci. Tem um segredo. Essa igreja realmente é uma igreja que tem uma comunhão diferenciada. Nós temos uma esfera realmente de amor, de fraternidade, mas tem um segredo, pastor. Eu disse qual é. Todas essas pessoas que o senhor está vendo vêm do sofrimento. A melhor maneira de se aprender a amar é sofrendo. E eu nunca esqueci aquilo. A melhor maneira de se aprender o amor é compartilhando o sofrimento. É quando a gente compartilha a nossa dor um com o outro, quando a gente abre o coração um com o outro, que a gente vai aprendendo a amar. Como é importante estarmos na igreja, no ajuntamento dos santos, compartilhando as nossas fraquezas, compartilhando a nossa necessidade de oração, compartilhando a nossa gratidão, ouvindo a palavra de Deus. Como isso é importante. A filha do pastor Tim Simbala, do tabernáculo do Brooklyn de Nova York, imagine, pastor de uma igreja com 7.000 membros, a sua filha tomou uma decisão e comunicou ao pai e disse: papai, eu sou prostituta. Você pode imaginar o coração de um pai ouvindo uma declaração dessas da própria filha. Jim Simbala ficou extremamente abalado. O ministério grandioso, belíssimo. Nem sempre os nossos filhos vão seguir aquilo que nós ensinamos. Eles têm vontade própria, arbítrio. E ela foi para as ruas de Manhattan. Aquela igreja, 7.000 pessoas. Às vezes a gente pensa que uma igreja grande não tem condições de unidade. Tem sim. Se reuniram e se comprometeram a fazer uma vigília de oração por aquela menina, porque viam o sofrimento do seu pastor. E feriu o pastor, gente, feriu o rebanho. Feriu o pastor, feriu o rebanho, dispersa o rebanho. Naquele momento, eles começam a orar. Passaram a madrugada orando. 6 horas da manhã, a vigília de oração por aquela moça terminou. O pastor de Simbala volta para casa, está se preparando porque tinha um dia de trabalho muito cheio. A campainha toca e quando ele vai à porta, quem está à porta é a sua filha. Ela chorando pergunta para o pai: papai, o que vocês fizeram hoje pela madrugada? Porque lá nas ruas onde eu estava, eu senti uma forte presença de Deus, como eu já havia sentido um dia na minha vida aqui em nossa igreja. Papai, eu não quero continuar lá. O Senhor tocou no meu coração. O Senhor me recebe em casa. Eu quero voltar para minha casa. E o pai disse: minha filha, nós passamos a madrugada inteira clamando pela sua vida. E quem foi lhe resgatar foi o Espírito Santo de Deus. A porta está aberta. Entre, a casa é sua. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Igreja é lugar de ajuntamento, de comunhão, de oração. Não podemos deixar que a prática cibernética nos iluda. Como disse, a ferramenta da internet é maravilhosa, mas o nosso lugar é com as pessoas, olho no olho, gente com gente, tocando um ao outro, orando um pelo outro, na casa e no templo. Nas casas e no templo. Onde, gente? Nas casas e no templo. Nas casas e no templo. Que Deus nos abençoe. Segunda direção e segundo lugar da igreja. A igreja tem que caminhar na direção dos aleijados. Nós temos aqui no texto a experiência de um aleijado.
Mas eu quero lhes dizer que no Ceará, como no Rio de Janeiro, existem aleijados físicos, aleijados emocionais e aleijados espirituais. Todo tipo de aleijão. Gente que sofreu abuso sexual dentro da sua própria casa. Meninos espancados. Gente magoada. Mulheres feridas com seus casamentos. A igreja tem que ir em direção aos aleijados. Recentemente, a nossa igreja tomou uma decisão e nós convidamos um pastor Daniel Camaforte, muito conhecido no país, que está trabalhando exclusivamente com dependente químico. Temos um pastor específico para tratar esse assunto que tem assolado as famílias. Ele foi um dependente químico, usou todo tipo de droga e adquiriu nesse tempo o vírus do HIV. Se tornou um aidético. Seus pais investiram muito, veio de uma família de classe média, para resgatá-lo das drogas. E foi um pastor que pregou o evangelho para Daniel, e Daniel se converteu. Uns anos depois, Daniel foi para o seminário, chegou a ser meu aluno. Passei no Seminário do Sul 12 anos como professor na área de psicologia. Aliás, ontem aqui encontrei um outro ex-aluno. E Daniel agora é ordenado ao ministério pastoral. Seu sonho era se casar. Mas como se casar com o vírus HIV? Muito risco. Seu sonho também era ser pai. Mas um dia ele encontrou uma moça que lhe disse o seguinte: Deus me disse para que eu casasse com você. Eu tenho autorização e ordem do Senhor. Essas coisas que Deus faz, que nós não entendemos, mas sempre faz para a glória dele. Daniel se casou com essa moça, hoje tem 3 filhos, uma filha com 18 anos, e nem a esposa, nem os filhos têm o vírus HIV, louvado seja o Senhor. Ele hoje é meu pastor na área de dependência química. E esta semana, antes de vir para cá, eu vi a quantidade de dependentes químicos que estavam dentro da igreja, rostos que eu nunca tinha visto, mas que agora estavam indo à igreja por causa do tratamento. A igreja tem que ir em direção aos aleijados. O aleijado do texto tinha 40 anos de sofrimento, diz a Bíblia, sem identidade, mendigando, não sonhava mais, amaldiçoado pelo povo, porque um homem doente era um homem amaldiçoado, acreditava que ele tinha pecado com a sua família, abandonado na rua, pedindo esmolas com uma estima muito baixa. Tanto é que ele só olhava para o chão. Quando Pedro e João subiram as escadas, a primeira palavra de Pedro foi: olha para nós. Se ele diz olha para nós, é porque o homem olhava para baixo. Olha para nós. Muitos aleijados, não só fisicamente, nas drogas, mas emocionalmente e também espiritualmente. A igreja precisa ir na direção desses, meus irmãos. A igreja precisa levantar os olhos e ver a necessidade que está hoje diante de nós. Não adianta, como eu disse ontem, nós ficarmos parados no nosso templo, achando que as pessoas virão até aqui. Nós temos que ir lá fora. Nós temos que buscar as pessoas. Nós temos que buscar os não crentes. Buscar aqueles que são aleijados de todas as maneiras. Eu me lembro daquele bruxo que bateu a porta da igreja, um homem de 80 anos, de terno e gravata, amanhece num domingo de manhã, dizendo que quer falar com o pastor. Eu vou falar com um homem, e ele diz assim: eu sou o Dr. Jairo de Vasconcelos, defendi muitas causas, inclusive da família Prestes no Brasil, uma família importante de Carlos Prestes, mas eu não vim aqui oferecer ao senhor, pastor, serviços como advogado. Eu vim dizer para o senhor sair
do bairro com a sua igreja, e nós não queremos igrejas evangélicas aqui. E o homem disse para mim: se o senhor não sair, eu estou chegando de um congresso de bruxaria na cidade de Caracas, na Venezuela. Eu vou, e prometo ao senhor, eu vou invocar todas as forças do mal para destruir a sua igreja e a sua vida. Você vai perguntar: pastor, que homem veemente, o senhor ficou com medo? Eu fiquei apavorado. Um bruxo me amaldiçoando. Voltei, tinha um grupinho de irmãos reunidos, assim, espantados. Pastor, o que foi? Estavam achando que era uma coisa do governo, da prefeitura, algum oficial. O que está acontecendo? E eu disse: ó, tem um bruxo lá fora, e o bruxo está dizendo que vai destruir vocês. Ele disse que ia destruir a minha igreja, é contigo, é com você. Os caras ficam o quê? E só tem uma maneira de se lidar com o bruxo: orando. Vamos começar a orar. Meus irmãos, a igreja começou a orar, éramos ainda muito poucos naquela época, um grupo de 40 irmãos. Eu quero encurtar a história e dizer para os irmãos o seguinte: 6 meses depois, eu estava batizando aquele homem para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Aos 81 anos ele estava convertido. Ele disse para ele: doutor Jair, o senhor não pode morrer, que agora o senhor, conhecido como convertido, o senhor é uma mensagem pelo bairro. O senhor não pode morrer agora. Fala com Deus, pede para morrer depois. Quando foi com os 90 anos, esse homem é atropelado por um ônibus. Vivo, não morre. Quando eu chego no hospital, está o seu Jair com a perna para cima, a perna quebrada, costela fraturada, e ele disse para mim: o senhor não disse que não era para eu não morrer? Eu estou vivo. Morreu com 101 anos de idade. 101 anos de idade. Trouxe para o Evangelho sua filha e sua mulher. Os aleijados que marcam as histórias das nossas igrejas e que estão à porta do templo. Interessante o texto. Eles não estão dentro do templo, estão à porta do templo, estão do lado de fora. As pessoas que mais precisam de Jesus nesta cidade não estão aqui nesse templo. As pessoas que mais precisam de Jesus ao redor da sua igreja não estarão no templo da sua igreja amanhã. A igreja tem que ir na direção dos aleijados. Os aleijados emocionais e espirituais são muito mais graves do que os aleijados físicos. Portanto, eu quero conclamar os irmãos a que nós possamos olhar para fora, nos reunindo nas casas e no templo, mas o nosso ministério é do lado de fora, do lado do necessitado. Terceiro caminho, quem está anotando comigo, me lembra, qual foi o primeiro caminho ou a primeira direção da igreja? A igreja vai em direção ao templo, nas casas e no templo, nas casas e no templo. A segunda direção da igreja, em direção aos aleijados. Terceira direção da igreja, a direção da restauração. Restaurar vidas é o nosso ministério. Levar Jesus Cristo restaurador, o Jesus que cura, o Jesus que transforma, o Jesus, meus irmãos, que dá a salvação ao necessitado. O ministério da igreja de restauração. Que negócio é esse, às vezes, irmãos, de nós ficarmos dentro da igreja com discriminação e com os olhos atravessados para aqueles que são diferentes. Nós não aceitamos o pecado, nós condenamos o pecado, mas nós aceitamos o pecador. Nós não podemos colocar para fora como muitos fazem, porque se a igreja não for a esperança do mundo, se a igreja não for um lugar de esperança, para onde essas pessoas vão? Eu me lembro de um caso na nossa igreja, muito difícil de ser tratado, quando um travestido no Rio de Janeiro começou a frequentar a igreja. Ele tinha 1,80 m e pouco,
entrava vestido de mulher. Muitos olhando para ele, e agora? E eu disse, e agora o que? Ele precisa de Jesus. Ele tem que vir para cá mesmo. A gente não canta, venha como estás? Ué, deixa ele vir para cá, que é Jesus que muda. É ou não é, gente? É Jesus que muda. Um dia um jovem me parou e disse, um adolescente disse, pastor, ele vai no banheiro de quem? Dos homens ou das mulheres? Coisa de adolescente. Eu disse para o menino, ele vai no banheiro de homens. Ele está sofrendo espiritualmente, por isso que ele está assim. Isso é doença espiritual. Um dia ele foi ao gabinete. Ficou um grupinho de jovens do lado de fora, curiosamente esperando saber o que ia acontecer. E eu me lembro daquele homem chamado Mauro, mas que se chamava na comunidade Maurete. O Mauro se ajoelhou e começou a chorar. E disse, pastor, eu não quero essa vida para mim. Só que eu não sei como sair disso. Eu disse, Mauro, Jesus liberta. Jesus te dá uma nova chance. A batalha foi muito difícil. E Mauro se afastou do Evangelho. Esteve tão perto. Dá uma dor tão grande no coração da gente quando a gente perde alguém. No outro dia eu soube que ele está numa situação muito grave, inclusive com suspeita de AIDS. Esses são os aleijados que a igreja tem que restaurar. Curioso que no texto, quando Pedro e João subiram à porta do templo, chamada Formosa, mas não havia formosura, porque havia ali um homem sofrendo, e quando há um homem sofrendo não há formosura. O homem ali, olhando para o chão, Pedro manda, olha para nós. E naquele momento, eu fico impressionado com os movimentos que Pedro e João tiveram. Observe. Primeira coisa que eles fizeram foi fitar os olhos naquele homem. E fitando os olhos nele, enquanto o homem esperava receber alguma coisa. Interessante, o que o homem esperava da vida? Só esmola. O que um homem sofrendo espera da vida? Só esmola. Não esperava mais nada. Não esperava nada daquela religião. Ele ficava na porta do templo. Não esperava nada daquela religião. Só esmola. Mas a Bíblia diz que Pedro e João fitaram os olhos. A igreja precisa fitar os olhos no necessitado. Amém, irmãos? Amém. Missionários e pastores que estão aqui, a igreja precisa fitar os olhos, olhar o campo branco para ser ceifado, fitar os olhos dos aleijados, fitar os olhos. E diz ainda o texto que eles fitaram os olhos e se compadeceram. E agora Pedro vai entregar tudo que tinha e disse a eles, eu não tenho ouro e nem prata, nós não temos isso, mas tudo que nós temos é tudo que a igreja tem na vida. A igreja não tem riquezas. A única coisa que nós temos na vida é Jesus de Nazaré. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que os artérios, a musculatura, os tendões daquele homem se firmaram. Ele fica de pé. Depois de 40 anos como aleijado, agora o homem está de pé, curado pelo poder da graça de Deus. Precisamos restaurar e levar a restauração. Há uma estimativa feita recentemente que há 27 milhões de escravos no mundo. E ainda há escravos no Brasil. Quanta gente necessitada. O pastor Diego, que trabalhou com a Cristolândia no Rio de Janeiro e hoje está em Rondônia, disse que um dia recebeu uma mulher que vinha da Bahia e disse assim, pastor, me ajude a encontrar o meu filho que está perambulando pelas ruas do Rio de Janeiro dependente de crack.
mulher sofrida, pobre, que juntou um dinheirinho para comprar uma passagem de ônibus, para procurar o seu filho. E ele disse: minha senhora, é como procurar uma agulha no palheiro. Como é que eu vou achar seu filho no meio de milhares de dependentes? E eles foram para a rua e chegaram num ponto de crack, numa cracolândia da Avenida Brasil. E andando no meio, a mulher encontra seu filho. Pastor Diego disse que foi um dos momentos mais emocionantes, quando aquela mãe olhou para o filho e disse: filhinho, mamãe veio buscar você. Um homem já com 30 anos de idade. Mamãe veio buscar você, mamãe te ama, Jesus ama você. Se abraçaram no meio da rua, e a nossa igreja participou da passagem, enviando aquele rapaz de volta para casa. Nós temos que ir ao encontro dos necessitados. Eu me lembro do dia que eu encontrei o Getúlio andando na rua, um homem de classe média alta que desceu do seu apartamento do 23º andar para se suicidar numa avenida do bairro, mas não conseguiu, não lhe veio a coragem necessária, e ele vai parar no portão da igreja e perguntar: o que é isso aqui? Onde eu estou? Eu disse: isso aqui é uma igreja. E ele diz assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu disse para ele: eu sei. Você veio aqui trazido pelo Senhor. Eu não conheço você, mas você precisa do Evangelho. E ele entregou a vida a Cristo com toda a sua casa e a sua família. Hoje Getúlio é um dos vice-presidentes da Igreja Batista de Vista Alegre, que logo depois se mudou para lá. Louvado seja o Senhor. Nós temos que ir na direção dos necessitados. A igreja precisa se compadecer deles, fitar os olhos e dar a eles o que tem de melhor. O que nós temos de melhor, irmãos, é o nome de Jesus de Nazaré. Saia por aí proclamando esse nome, falando desse nome, exaltando esse nome, pregando sobre esse nome. O quarto e último caminho da igreja. Quem está anotando, me ajuda aí. Vamos lá, gente. Qual foi o primeiro caminho da igreja? A igreja em direção ao templo, ao ajuntamento, ao amor. A igreja nas casas e no templo. Segunda direção da igreja: em direção aos aleijados. A terceira direção da igreja: em direção à restauração. A igreja precisa levar restauração. Quarto e último: a igreja caminha para ganhar mais um. Lucas, o médico amado, e interessante que isso parte de um médico. Eu não sei se você prestou atenção, dizendo que os arteiros se firmaram, o homem explode em alegria, volta para o templo, e agora o homem é adorador. Quantas vezes aquele homem aleijado na porta do templo querendo entrar e não podia, porque um aleijado não podia entrar, ninguém ligava para ele, ele fazia parte da paisagem. Agora aquele homem, só Deus faz isso, gente, só Deus faz isso. Aquele homem que era um aleijado de todos os níveis, físico, emocional e espiritual, agora é um adorador. Agora está no templo com todo mundo adorando a Deus. Isso é o poder do Evangelho. Essa é a missão da igreja: ganhar mais um. Aquele que precisa ser ganho por você, que estuda com você, que trabalha com você, que é seu vizinho. Quantos estão precisando hoje ficar em pé? Quantos estão precisando ir para o nosso ajuntamento, ganhar mais um? Saia com o seu coração inflamado desta convenção, que toda Sibuque esteja inflamada para ganhar mais um. Gente, se cada pessoa ganhasse pelo menos um para Jesus durante um ano, as nossas igrejas cresceriam geometricamente. Ganhar mais um, ganhar mais um jovem, ganhar mais uma pessoa, ver uma pessoa de mendigo a adorador, trapo humano agora discípulo, aleluia.
Lixo social, agora é uma testemunha. A conversão daquele aleijado gerou 5.000 conversões, está na Bíblia. 5.000 pessoas se converteram com o testemunho daquele homem que ficava na porta do templo. 5.000 conversões. Da morte para a vida, do lixo para ser testemunha, trapo humano, agora discípulo, mendigo, agora adorador. Louvado seja o nome de Deus. 5.000 conversões. A igreja precisa ter esse ardor evangelístico. E eu quero terminar descontando a história de um pastor lá do Rio de Janeiro. Esse pastor é um grande amigo. Foi criado numa igreja muito simples. E tinha um homem, irmãos, viúvo, pobre, um homem muito simples, que todo o domingo de manhã, quando acabava o culto da manhã, ele tinha a Bíblia, um embrulho na mão, ele saía do templo, entrava na cozinha da igreja, que estava fechada, e ficava ali. Ninguém entendia. Os adolescentes perguntavam para ele, o nome deste homem era Isidoro: o que o senhor, seu Isidoro, faz na cozinha todo domingo de manhã? E ele disse para os meninos assim: vocês querem saber? Orem a Deus, e o dia que Deus tocar no coração de vocês, que vocês estiverem preparados, eu lhes contarei. Um daqueles adolescentes chamava-se Celso. E Celso ficou muito mexido com o seu Isidoro, começou a orar, dizendo assim: Senhor, eu não sei o que ele faz, agora eu estou curioso. Ele disse que eu tenho que estar preparado. O Senhor me prepara, Senhor? Um dia o adolescente chegou para ele e disse: seu Isidoro, eu estou preparado hoje. Está mesmo? Estou. Acabou o culto, lá saiu o Isidoro com a Bíblia, com aquele embrulho. Entraram na cantina da igreja, fecharam a porta. Isidoro então abre o embrulho numa marmita, com uma comida. Isidoro coloca a marmita em cima da pia, coloca a mão e diz: Senhor, eu não vou comer essa comida até que eu ganhe uma alma para Jesus. O menino espantado disse: é isso que o senhor faz aqui? Ele disse: é isso que eu faço aqui todo domingo. É meu voto com Deus. Eu saio do culto, trago a minha comida, faço o voto, e agora eu vou sair pela rua e não vou comer. Só vou comer quando eu ganhar uma pessoa para Jesus. Não é dar folheto não, menino. Eu quero que uma pessoa confesse Jesus como Salvador. Agora você disse que estava preparado, se vira. O garoto falou: então tá bom, vou junto. Colocou a mão na marmita e disse: não, essa marmita é minha. Eu vou comer essa comida. Você vai fazer o seguinte, vai orar assim: Senhor, eu não vou comer comida nenhuma até que eu ganhe uma alma para Jesus. E lá foi o Celso com o menino, passou 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas e 12 minutos, uma senhora entregou o coração para Jesus. Celso disse que nunca voltou tão radiante daquela experiência. Nunca ficou tão feliz. Voltaram. Isidoro ficou tão comovido que partiu a marmita com ele. O menino alegre. E agora não era mais o Isidoro que fazia isso, mas todo domingo a dupla saía junto, Isidoro e o menino e Isidoro evangelizando pela cidade. O tempo passou, a vida separa muito a gente, não é? E o menino foi estudar no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Isidoro, sempre lhe dando forças, disse: agora você aprendeu a evangelizar. Você é um ganhador de almas, menino. E o menino disse: Deus está me chamando para o ministério, pastor, do seu Isidoro. Eu quero ser pastor. Isidoro dizendo para ele: vai em frente. Aquele homem pobre, simples, mas um evangelista, um influenciador com a vida ética, moral, com comportamento. E Celso foi para o seminário, se tornou pastor da primeira igreja batista de Cabo Frio. Um dia,
Ele recebe um grupo de jovens, e no meio do grupo de jovens tinha um adolescente grandão. O adolescente de hoje é tudo grandão, né? Não se faz mais adolescente do meu tamanho. E ele, no momento de oração, ficou incomodado: se esse menino me lembra alguém. Quando o menino acabou de orar, que o grupo ia cantar na igreja de Cabo Frio, o pastor Celso perguntou: meu filho, você me lembra alguém? E eu não estou sabendo quem é. Você me parece conhecido, familiar, sua voz, seu jeito. O menino olhou para ele e disse assim: o senhor está falando de Isidoro? O Celso deu um pulo para trás, disse: o quê? Você conhece Isidoro? Isidoro foi o homem que me ensinou a evangelizar. Todo domingo eu saía pela rua para falar de Jesus. Foi ele que me fez ganhar as primeiras vidas para Jesus. Foi ele que me motivou a ir para o seminário. Se eu sou pastor hoje, eu agradeço a vida daquele homem. E o menino disse: pastor Isidoro, meu avô. Onde está, seu avô? Vovô já partiu. Está com Jesus. Mas eu também estou indo para o seminário pela instrumentalidade do meu avô. Meu avô também me ensinou a evangelizar, pastor. Meu avô era um homem simples, mas era um homem de Deus. E eu também estou querendo me preparar, porque o Senhor me chamou para o ministério. Eu fico pensando, irmãos, quantos homens, quantos pastores não foram forjados pelo testemunho de um homem pobre e simples, que levava uma marmita para a igreja, mas amava Jesus. Quantas pessoas, quantos jovens da nova geração precisam ser influenciados por nós. E às vezes a gente fica com medos e fica até desprezando. Não, vamos dar força à nossa juventude, vamos discipular os nossos adolescentes. E eu quero dizer aos irmãos que eles podem fazer muito melhor do que o que nós fizemos. Eles podem fazer muito mais do que o que nós fizemos. Um dia nós vamos passar o bastão para eles, e aquele adolescente, aquele junior da sua igreja, vai estar como orador oficial de uma convenção batista no Ceará. Aquele adolescente que você cuida, que dá tanto trabalho, um dia pode ingressar no seminário, ou está servindo a Deus no piano de uma igreja. Eles podem fazer melhor do que o que nós fizemos. Se hoje somos 1,5 milhão de batistas, amanhã eles podem nos levar a sermos 5, 10 milhões. Foi assim quando Moisés passou o bastão para Josué. Foi Josué que entrou na terra. Foi Josué que tomou posse da terra prometida, recebendo o bastão de Moisés. Vamos ensinar a nova geração, vamos fazer com Isidoro, vamos levar o outro, ensinar o outro, discipular aqueles que são mais novos, para que assumam o bastão e levem a mensagem do Senhor. Essas são as direções da igreja. A igreja que restaura, a igreja que ganha mais um, a igreja que vai ao templo para orar, que está nas casas celebrando comunhão, a igreja em direção aos aleijados. E que o Espírito de Deus nos abençoe. Vamos orar. Abaixe a sua cabeça e ore. Certamente o Espírito de Deus me falou alguma coisa nesta manhã. Fale com Deus.